Da Mongólia ao Amazonas, em inúmeras tribos espalhadas pelo mundo, sempre existiu o papel do ou da xamã. Este era responsável pela comunicação entre o mundo material e o mundo metafísico. Acontece que as novas e os novos xamãs eram reconhecidos, apontados e, enfim, ensinados pelo xamã ou a xamã anciã da tribo. E agora, com a dissolução da sociedade tribal, quem são os novos xamãs? E quem os ensinarão? Bem-vindas, bem-vindos a todos. Aqui é o Xamã Urbano, seu anfitrião, mais conhecido como Jean Berselli. Sou artista, produtor musical e gosto de pensar que eu sou um xamã. E fui por ter crescido achando que eu era louco e com pouco acesso a esse tipo de informação que resolvi trazer para o nosso Brasil um pouco mais desse mundo mágico e curioso da metafísica, cura e da arte. Tudo isso dentro de um bate-papo descontraído e com convidados de diversas áreas. Este podcast tem o intuito de trazer a todos os seus ouvintes apenas o espelhamento que tua alma busca. Sinta-se à vontade. E vamos lá, pessoal. Estamos aqui hoje com a ilustre, querida, amada, mais que tudo, a minha irmã. Estamos aqui com Bianca Berselli hoje. E agora não falei isso pra ela até esse momento pra falar, mas Bi, obrigado de verdade. Não tô fazendo isso só porque você é minha irmã, não. Tô fazendo isso porque eu confio muito na tua opinião profissional. Você é uma profissional que sempre está buscando ir além, né, de tudo aquilo que você tá vendo, você questiona, você quer trazer coisa nova e também sempre muito sintonizado com o coração, né, com acolhimento. Eu vejo você trazendo, assim, tudo aquilo que você estudou, mas de uma forma tão bonita e tão gostosa pra sua prática, que eu não tô fazendo isso de novo só porque você é minha irmã. Faço isso porque eu confio em você como profissional. Se fosse qualquer pessoa no mundo, eu estaria fazendo do mesmo jeito. Então, gente, aqui é a Bianca Berselli. Se eu me pegar durante a entrevista aqui, o nosso bate-papo, chamando ela de Biba ou Bi, é o apelido dela. Eu conheço ela fazem apenas 30 anos, que é a minha idade nesse momento. E é isso aí. Bi, por que você não me conta um pouquinho, então, rapidamente? Até porque eu sei muito pouco. Me fala rapidamente um pouco da tua formação, desde a faculdade, como que você começou o trabalho da bioenergética e a constelação familiar. Vai me contando um pouquinho de como você foi juntando essas peças do quebra-cabeça e também o porquê, né? Como você sentiu essa necessidade, né? E as lacunas, talvez, em algum momento aí da sua prática que você sentiu necessidade de preencher isso. Bom, oi, obrigada pelos elogios, é um prazer estar aqui com você, Gi. Eu acho importante eu começar contando, talvez, o que me levou à psicologia, rapidamente. Eu tive depressão e eu tive que procurar uma psicoterapia. E eu fui para a área da bioenergética. Então, foi aí onde tudo começou. A terapia para mim me salvou, né, junto com a bioenergética naquele momento, e isso há mais de 15 anos atrás. Então foi aí que eu comecei a despertar. Então primeiro eu tive que cuidar de mim, entender a minha dor, mergulhar profundamente na minha dor, para então começar essa transição de carreira. E um dia eu sonhei que eu tinha que fazer psicologia, e fez todo sentido para mim. Nada fazia mais sentido do que eu poder ajudar alguém como alguém um dia me ajudou. Então eu fui para a faculdade, fiz a psicologia e já paralelo à psicologia, eu fui fazendo a especialização em bioenergética. Como eu tive muita admiração naquele momento pela minha psicóloga, eu fui fazendo a especialização na bioenergética. Para quem não sabe, a bioenergética é a junção do corpo e da mente. É uma terapia corporal, que é provado cientificamente que o nosso corpo ele tem memória celular e que todos os nossos traumas ficam armazenados no nosso corpo.
Então, através da conversa e através de exercícios corporais, a gente consegue um resultado muito mais rápido e muito mais completo, digamos assim. Depois que eu terminei a bioenergética, foram 5 anos de especialização e 5 anos de faculdade, eu já comecei a trabalhar na área. Com o tempo, eu comecei a perceber, com o tempo de clínica, que me faltavam ainda ferramentas, que tinha alguns momentos que eu me sentia limitada, e eu percebia que só o exercício corporal e só a conversa, só a análise, para alguns casos, em algumas situações, não bastava. Foi aí que eu fui conhecer a constelação familiar. Por quê? Eu posso já explicar, Gia, da constelação? Vamos onde a conversa tiver que ir. A gente vai indo. Então, aí, quando eu me deparava com alguns casos que eu percebia que a pessoa, ela tinha o desejo da mudança, ela estava disposta, ela estava disponível, tinha tudo para mudar, mas parecia que algo a impedia, como se fosse uma coisa mais forte do que ela mesma. E aí que eu conheci a constelação familiar, porque daí eu vim descobrindo que existe um campo energético que a gente herda de todos os nossos ancestrais. A constelação fala em até 7 gerações para trás. Nossa. Então, como se fosse assim... eu não vou falar em 7 gerações no momento, porque daí fica muito complicado, mas vamos falar em tataravô, bisavô, avô, pai, e chegou em você. Então, só aí já foram 4, 5 gerações, e se forma um campo energético que você herda coisas do sistema familiar. Então, por exemplo, se algo aconteceu 5 gerações para trás com o seu tataravô, o seu bisavô vai herdar isso no campo, o seu avô, o seu pai e você. Então, foi aí que eu fui descobrindo que depressão, alcoolismo, às vezes dificuldade de ganhar dinheiro, às vezes até síndrome do pânico, inseguranças, medos que não se explica, que a pessoa fala, eu não tenho nenhum trauma, mas eu tenho medo da vida, eu não consigo ir para frente. A gente trabalha e chega um momento que tem que partir para a constelação, que é como se fosse limpar o campo energético daquela pessoa para ela poder fluir na vida com o que é dela, sem carregar essas heranças de campo energético. Ficou difícil? Não, ficou. Quer dizer, eu super entendi, mas eu também eu tô bem inteirado do que é o assunto, eu já fiz também. Mas só para o pessoal que tá ouvindo, vamos fazer então um exemplo. Me dá um exemplo hipotético / prático. E dá um exemplo assim, como que isso aparece, por exemplo, algo que você viu, que você possa comentar, talvez, que você sinta vontade, um pouco mais prático. Vamos falar isso, vamos trazer isso um pouco pro chão agora, em casos práticos. Tem algum caso que você consegue falar pra gente? Como que ocorreu, o que aconteceu com aquele ancestral, o porquê que aconteceu, e também explica... Bom, vamos começar por aí, daí eu vou enganchar outra pergunta aí também. Tem coisas que... É só importante eu sintonizar uma coisa, que a constelação ela pode ser fenomenológica, onde a gente não traz o sentido racional daquilo que está acontecendo. Uhum. Você simplesmente constela sem entender muito o que está acontecendo. Você leva o seu tema está claro. Você vai constelar, por exemplo, a depressão, dificuldade de ganhar dinheiro, alcoolismo, sei lá, N coisas. Isso vai estar claro. A constelação começa a acontecer e nem sempre a gente tem um entendimento racional. Essa é a linha fenomenológica. E tem a linha que é estrutural. A estrutural, ela traz um pouco pro racional, ela junta com a psicologia e dá mais sentido. Eu tenho muito mais contato com a fenomenológica, que você não precisa interpretar e fazer a leitura daquilo que está acontecendo, tá? Uhum. Mas, a constelação de pessoas, eu gostaria de dizer também, que é importante, que você não se comenta.
Existe um sigilo e todo um respeito. Talvez eu pudesse falar de mim ou de algo hipotético para não vazar nenhuma energia de ninguém, entendeu? Então eu acho isso importante. Tá bom. Mas assim, por exemplo, na literatura, o que a gente vê? Que gerações passadas... Vamos falar então, peraí, desculpa, Gi, deixa eu só falar o que causa bloqueio, o que causa um campo que está precisando de uma constelação. Que daí a gente entra nas 3 ordens do amor da constelação. Porque daí fica mais fácil de entender. Porque dentro da constelação existe uma hierarquia que tem que ser respeitada. Então, por exemplo, um filho que se acha mais do que o pai, que se acha assim, ele não se coloca no lugar de filho. Ele pode tanto não respeitar aquele pai como pai, ou como ele pode cuidar daquele pai, tirando toda a energia daquele pai e achando que ele é responsável por salvar aquele pai, algo desse tipo. Ele tá fora do lugar dele, porque ele é filho. Não importa o que aconteça, existe uma hierarquia que tem que ser respeitada. A hierarquia vai desde casamentos que se rompe, divórcio, onde a gente tem que dar o devido lugar para a primeira mulher, tem que dar o lugar do primeiro filho, segundo filho. Tudo isso envolve a hierarquia. Se no passado aconteceu algo, nas gerações passadas, onde a hierarquia não foi respeitada, isso vai causar um efeito no campo. Inclusão e exclusão também. Quando alguém é excluído do sistema. Ai, meu tio era louco, ninguém sabe dele. Ah, mas ninguém fala a respeito. Ou teve um caso de alcoolismo, ou foi ladrão, ou abusou de alguém, ou foi assassino. E geralmente a família exclui do sistema. Ninguém fala a respeito. E é como se aquela pessoa não pertencesse ao sistema. Aborto. Aborto, muitas vezes as pessoas têm aborto e esquecem que tiveram aquele filho. Não dão o lugar daquele filho. Isso também é uma exclusão. Tudo isso vai gerando um campo energético no sistema familiar onde o fluxo do amor não flui. Ele fica doente. Então, isso leva a pessoa a ficar doente, a sentir angústia que não é dela. Por exemplo, em caso de aborto, às vezes aquela tristeza não é dela. É daquele feto que não foi reconhecido, ou daquela mãe que não pôde viver aquele luto. Enfim, é muito complexo, abrange muita coisa. E também tem a questão do dar e receber, que é o equilíbrio da ordem. Quando alguém dá demais, que você não consegue nunca retribuir, você se sente sempre em dívida com aquela pessoa. É importante equilibrar isso no sistema. Então, são algumas coisas que podem aparecer dentro da constelação. Essas são as 3 ordens do amor, só para ficar claro, porque a gente tocou nesse assunto. Para ficar claro, hierarquia, inclusão e exclusão, e o equilíbrio entre dar e receber. São essas as 3 ordens do amor da constelação familiar. Bacana. Enfim, né? Eu tenho que me controlar aqui para não interromper, porque eu tenho 1000 coisas porque eu piro muito nisso. Aliás, gente, eu tô trazendo ela aqui porque eu acho a constelação familiar um negócio fantástico, assim. Algumas coisas me trazem um pouco de questionamentos. Eu acho que eu não consigo opinar muito em algumas das coisas, mas de alguma forma eu consigo ver isso. Eu consigo ver a pintura toda da coisa, né? Porque eu tenho um pequeno contato com constelação familiar, mas eu tenho um contato mais como eu tô começando a classificar na minha própria cabeça, como se fosse uma constelação familiar interna, que a gente já teve esse papo, aliás, eu com a minha irmã aqui. E eu vejo, de uma certa forma, que os dois são... eu não vou nem dizer parecidos, são iguais. Né? É a mesma coisa, né? A gente trabalhar com as nossas partes internas, emoções, né? E com essa questão familiar, né? De certa forma,
tudo isso tá sendo regido, ao meu ver, a grande constante do equilíbrio, que é o amor incondicional, né? A gente chama isso de pensamento sistêmico. A partir do momento que você entra em contato, você aplica em tudo na sua vida o pensamento sistêmico, que é muito respeito, é muito amor, é muita gratidão, é não excluir nada, nem seus traumas, nem suas dores. Isso. Todos são bem-vindos, né? Eu teve um terapeuta aqui que eu fiz um pouquinho de... acho que 1 a 2 meses só terapia com ele, mas ele era muito bacana, né? Era de somatic experiencing, experiência somática, né? Que podemos conversar disso também um pouco. Mas ele falava assim, chama todo mundo pra mesa do jantar, todo mundo é bem-vindo. Eu adorava isso. Eu adorava, né, o jeito que ele falava, porque realmente, assim, uma coisa que eu aprendi que se existe que a gente sempre fala que o universo está buscando o equilíbrio, né? Que busca sempre o equilíbrio, equilíbrio, a gente tem o yin yang e fala equilíbrio, mas existe uma coisa a se questionar, né? Por exemplo, só uma pequena tangente, qual que é o equilíbrio da temperatura da água? É 100 graus? É 0 graus? É 32? É 25? É 50? Não dá pra a gente saber o equilíbrio, porque se a gente for pensar bem, o equilíbrio, assim, o ponto zero do equilíbrio é uma coisa debatível, você entende? Nessa questão da água. E eu acho que se a gente tá buscando equilíbrio na vida, eu comecei a pensar, então, onde que é o ponto, né, o zero, né, da equação, né? Daí eu comecei a entender que amor incondicional, mas dessa forma também, que é esse amor, de novo, incondicional por tudo que está ali, né? Então é bacana que a constelação funciona nesse macrocosmos, né? Da inclusão, do dar e receber, da hierarquia, sempre com esse amor e esse respeito, né, para tudo que vem, né, e tudo aquilo que a gente tá excluindo e colocando debaixo do pano são as coisas que tendem a causar os problemas, né, tanto no universo individual como no universo familiar, né, me parece. Exatamente. Eu acho isso muito bacana e eu consigo ver muito hoje em dia como que os dois estão, assim, de mão dadas, caminhando, e é o mesmo trabalho, porque o trabalho de sombra que eu faço, de certa forma, é a mesma coisa, do mesmo jeito que a constelação faz isso, que é você dar olhos a isso, né? É você aceitar, receber. E só, então, puxando para esse gancho, me fala um pouquinho como que funciona a sessão da constelação familiar. Então me conta um pouquinho da prática do dia, como que é uma sessão. Fala isso pra gente e como isso traz os resultados também. Vamos de novo, trazer um pouco pra prática isso. A constelação, ela pode ser feita individual no consultório, né? Que você pode usar bonecos, você pode usar objetos. Eu uso umas âncoras que são tipo de um pedaço de papel que você coloca no chão, representando o masculino, o feminino, enfim. Os bonecos é o mais comum, que o pessoal mais usa são os bonecos. Isso seria a constelação individual. Você leva um tema. Esse tema, se ele for de constelação, que o constelador vai ter o olhar sistêmico, te dizer o que é, né? E aí você constela, você vai trazer aquele tema, você vai posicionar os bonecos dentro de uma mesa, que daí é o campo, e esses bonecos você vai fazer a leitura do que aquilo está dizendo. Então, se tem uma exclusão, você inconscientemente posiciona aquele excluído de uma forma que ele está fora do sistema, sem querer. Você fala, não sei porquê, eu tive vontade de colocar esse daqui aqui, e você vê que ele está fora do sistema. Você coloca você alinhado ao seu pai, ao seu avô, sem querer, é espontâneo, que a gente fala, sem pensar, posicione os bonecos. E daí você vê que existe uma linha entre você, seu avô e seu pai, ou seja, você está recebendo algo dali. Então, muito provavelmente, você foi constelar uma doença, tá vindo dali. Então, daí você vê onde a pessoa vai posicionar a doença. E daí, como que você vai limpar isso, né? Você vai dar falas para esses bonecos, né, no sentido de devolver a doença para
para quem ela pertence, com muito amor e respeito, porque por algum motivo a pessoa pegou aquela doença para ela por amor a um ancestral. Inconscientemente ela se sentiu identificada com aquele avô que tinha um câncer, e ela estava repetindo e trazendo aquele câncer para ela. Então, dentro do sistema, você devolve o câncer para aquele avô, agradece ele, honra ele, pede para ele te liberar daquela doença. Então, seria uma solução, por exemplo. Isso é um exemplo da individual. A constelação em grupo é a mesma coisa, mas com toda a minha experiência, eu posso te dizer que em grupo eu sinto que é uma energia muito mais forte e que o resultado ele é maior, mais rápido e mais intenso. Então, por exemplo, em grupo você vai levar o seu tema e vão ter pessoas ali disponíveis para representar o seu tema. Então, se você também leva uma doença, alguém, você vai escolher, você sente no seu coração, você passa seu olho ali para aquelas pessoas e parece que o olhar daquela pessoa te chama. E aquela pessoa vai representar a doença. E muito engraçado que geralmente tem a ver com a história dela. Então, as pessoas que estão ali representando também estão sendo trabalhadas. Então, isso também é uma coisa muito legal. E aí você escolhe alguém para representar você e o seu pai, sua mãe, enfim, quem for necessário, o constelador vai te dizendo quem você deve colocar. E a partir do momento que aquelas pessoas estão posicionadas, elas simplesmente começam a sentir o que seu pai sente, o que você sente. Não tem nada de espiritismo, tá? Não tem nada de religioso. É campo energético, o campo traz aquela sensação e as pessoas começam a sentir o que elas estão representando, o que elas sentem, se o pai está representando o pai, a pessoa começa a se comportar igual o pai está vivo. Então aí é mais uma prova que não tem nada a ver com o espiritismo, porque isso assusta às vezes, porque a pessoa começa a chorar, a pessoa começa a falar: eu tô sentindo isso, e todo mundo quem não tem um entendimento e não conhece, às vezes assusta. Então eu acho muito legal, antes da pessoa constelar, ela sempre assistir uma constelação em grupo, para ela poder entender a potência daquilo, e se ela for escolhida para representar alguém, ela vê que não é interpretação, não é sessão de umbanda, de espiritismo, nada disso. É simplesmente o campo energético que faz você sentir aquilo. Eu vou contar um pouquinho, assim, rapidamente da minha experiência, porque, gente, eu já fiz, tá, a constelação uma vez só. Aliás, morro de vontade de fazer mais, mas não tive oportunidade ainda. Mas eu fiz, e na mesma sessão, porque eu fui num dia, numa tarde, né? E eu sentei ali, eu ia constelar também, mas eu fui o último a constelar, e acho que tiveram 2 ou 3 pessoas, eu não lembro muito bem, antes de mim. E logo a primeira pessoa que foi constelar, eu fui o primeiro a ser escolhido para representar a constelação dela, né? Como a minha irmã falou, aqui a Bianca falou, aliás, eu nem lembro o que a pessoa estava constelando, não lembro mesmo, eu apaguei da minha memória. Mas eu lembro, assim, que foi um processo, pra quem é do teatro, e eu que já fiz um pouco de teatro, é como se eu estivesse brincando de teatro, gente. Mas assim, aquele teatro que você... de método, de incorporar, teatro de método que chama, pelo menos em inglês, que eles chamam atuação de método, que é aquela atuação que você deixa a energia entrar dentro de você, né? E tem gente que atua assim, tem gente que não, mas enfim, eu lembro assim que eu tava lá e de repente eu comecei a sentir vontade de entrar numa posição meio fetal, e eu chorava, e não tinha assim, não era que tinha uma força tomando conta de mim, e eu tava totalmente ciente,
das minhas ações, eu podia parar, eu tinha noção que eu podia, se eu quisesse levantar e sair, eu podia. Não é aquela coisa que você se sente, ai meu Deus, o que está acontecendo comigo? Não, é como se você estivesse brincando de uma peça, né? Você tá fazendo um teatrinho ali e você tá tão envolvido naquela peça que você quer continuar, isso que é o bacana. Eu lembro que eu queria continuar e era uma coisa assim que eu queria realmente passar por aquilo pra dar uma resolução, parecia, né? Então não tem realmente nada dessa coisa espiritual, banda, energético, realmente pra mim foi quase como uma brincadeira, mas uma brincadeira assim que te levava a fazer, assim, né? Que, de novo, nossa, por que eu tô... Eu lembro que eu comecei a entrar na posição fetal, por que eu tô fazendo isso? Eu pensei, mas sei lá, eu vou que vou, né? Meu corpo tá fazendo isso. Daí eu fiquei ali, né? E você meio que respira aquilo todo, né? E acho que não tem muito certo ou errado ali também, né? Às vezes eu ficava pensando, será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô... Será que eu vou atrapalhar o processo dela, né? E é um negócio tão maior que você, gente, que não tem muito... Não tem o que fazer errado. Você tá ali, você confia e é bonito, sabe? É um negócio tão bonito, tão diria sem racional mesmo, né? Que você vai, você relaxa naquilo, acontece e acaba, né? E de novo, como se fosse uma peça de teatro. Meio que fica ali, é criado ali e morre ali. E as energias meio que se dissolvem e você segue em frente, né? Falei bobagem ou tá... Porque faz tanto tempo que eu fiz também que eu não lembro muito. Não, é isso. A pessoa ela não pode racionalizar nada, né? Quando a pessoa vai interpretar, a gente fala, segue seu movimento, deixa teu corpo, sem levar para a mente, simplesmente segue o que vem. E a gente às vezes pergunta, o que você está sentindo nesse lugar? E a pessoa fala, eu estou sentindo raiva, muita raiva, eu estou sentindo tristeza. E o corpo vai fazendo o movimento sozinho, assim, parece que como se a energia te levasse ao movimento. Você simplesmente deixa fluir. Então é bem legal isso. É muito bonito, eu acho muito bonito o processo. É um processo de realmente de não resistência, de confiança, né? E ver que essas coisas, assim, que nem eu falei, né? Do amor incondicional, essas coisas todas estão buscando, de certa forma, uma luz. Né? É ser olhada, é ser aceita, é achar essa resolução natural, que às vezes é só ser... tem a palavra em inglês que eu adoro, que é acknowledge, né? Acknowledge não tem tanta tradução para português, mas como se fosse... É o reconhecimento, talvez seja a melhor tradução, né? Você olhar para aquilo, você reconhece, né? Bota no seu espaço, e essa coisa parece que vai... se dissolve, né? E uma coisa legal que eu acho bacana a gente comentar também é que, às vezes, como criança, você pega, né, as dores, a família, eu vou pegar essa dor e eu vou resolver, né? A gente é criança, principalmente nas primeiras infâncias, né, até 8 anos, a gente é muito esponja, né? E a gente quer resolver, a gente pega pra gente, porque a gente sente a dor dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos familiares, e a gente quer, né? Eu quero, né? Você sente aquilo e você quer resolver. Às vezes a gente acaba pegando um pouco esse processo, né? Por identificação, por algum motivo, você se identificou com ele e com a história dele. E essa identificação você trouxe para você, querendo salvar ou querendo fazer algo. E aí você devolveu para ele e seguiu o que é seu. É mais ou menos isso. E eu tô até arrepiado agora com a questão do... Eu acho agora eu entendi o porquê também eu tô entrevistando a minha irmã, acima de tudo, nessa questão, né, da constelação familiar. Olha, gente, a gente é irmão, né, a gente é super próximo, crescemos junto e até, sei lá, quantos anos que eu mudei pra cá? 24 anos, a gente era praticamente ela em uma cidade, eu em outra, antes de faculdade a gente tá na mesma casa, né, então é muito próximo. E mesmo assim, né, a gente tem problemas e identificações totalmente diferentes, né? Então, porque eu já ouvi muito disso, falava assim, eu e meu irmão temos a mesma criação, mas meu irmão, você vai ver, nossa, eu não sei porquê, meus pais deram a mesma criação pra ele, e olha isso, olha que ele se tornou, ele foi pra esse lado, e olha onde eu estou. Então, às vezes tem essa comparação e olha que bacana, né? Realmente é um processo muito individual, né? O indivíduo tem a total soberania, eu acho, de escolher o seu processo antes de vir pra Terra e talvez durante os primeiros anos de vida, de escolher o seu processo de se trabalhar, né? E cada um vai divergir pro trabalho que precisa fazer, né? Pouco que a gente conversou, eu e a minha irmã, a gente nunca...
a gente tem algumas coisas em comuns que a gente talvez se trata de alguns padrões familiares, mas as histórias que a gente tem e os caminhos de cura são totalmente diferentes, né? Eu acho bacana isso. Eu percebo isso também. Somos irmãos, pertencemos ao mesmo sistema, mas o que manifestou em mim, ou com o que eu me identifiquei, foi diferente de você, né? Então eu carrego algumas coisas e você carrega outras. Um exemplo que, sem expor muito a nossa família, porque eu também não acho legal, porque quem não entende pode julgar e culpar. Outra coisa da constelação que eu acho muito importante, você nunca deve falar, foi por culpa do meu pai, ou foi por causa da minha mãe, eu fiz igual a minha mãe, com um olhar de julgamento. Isso a constelação não gosta, ela condena, na verdade. Você não pode julgar o que aconteceu com seu pai, o que aconteceu com a sua mãe, por mais que aquilo, naquele momento da tua vida, está te prejudicando de alguma forma, você não tem o direito de julgar. Você tem que honrar, agradecer, e eles te deram a vida e ponto. Não tem a constelação não fala em perdão, tá? Isso para a constelação não existe. Mas é a aceitação. Você aceita que aquilo aconteceu com amor e respeito, sem apontar o dedo. E eu percebo que, por exemplo, uma coisa, falando superficial, sem entrar em detalhes, as doenças. Até conversamos sobre isso aquele dia, né, Gi? Eu fico muito doente. Eu ficava, né, muito doente. Eu estava sempre doente, sempre com alguma coisa, ou era no estômago, ou era sinusite. Eu tive que fazer já 3, 4 cirurgias. Era uma coisa que eu falava, não é normal. Por que eu fico tão doente? Sou jovem, me alimento bem, faço exercício físico. Não tinha justificativa para eu estar sempre doente. Isso foi um tema de constelação. E aí apareceu que essas doenças não eram minhas. Que por querer salvar alguém da minha família, eu carregava essas doenças para mim, para poupar alguém que eu amo desse sofrimento. E dentro da constelação, eu pude devolver isso, limpar isso, para que eu ficasse só com o que é meu, o que realmente fosse meu. Então isso é uma coisa que aconteceu. Bacana. Bi, para seguir em frente aqui, me fala um pouquinho, não sei, vamos ver como que vai seguir esse assunto também, né? Que são assuntos delicados. Então a gente já falou um pouco do aborto, que não é que é contra ou a favor, isso a gente deixa para vocês decidirem, mas a gente viu que podem existir complicações energéticas, principalmente quando não existem essa aceitação, né? Ou colocar essa vida que veio mesmo que temporariamente, ou mesmo com perda do bebê, né? A gravidez, perdeu o bebê, isso, né? Isso é importante a gente colocar essa vida no lugar onde ela esteve, né? E agora uma curiosidade minha também, eu quero que, se você conseguir falar disso, que eu sempre pensei nisso, e como funciona com pessoas que são adotadas? Importante deixar claro que o aborto, ele tem que ser reconhecido pela pessoa. Então, assim, sem entrar em questão de se é contra ou a favor, se teve o aborto, você tem que dar um lugar para aquela alma. Se foi o seu primeiro filho, segundo, terceiro, você, dentro do seu coração, você tem que saber que você teve aquele filho. De alguma forma, ele existiu. Você não pode nunca excluir. Então, assim, esquecer e falar, eu só tenho um filho, só tenho um filho. Opa, peraí, e o seu aborto? Você não precisa falar para as pessoas, mas você tem que saber no seu coração que você teve 2, se foi o caso, entende? Então, isso que é importante. Colocar no lugar. Isso, não excluir aquela alma, porque ela existiu. Isso é bacana. E agora, desses assuntos polêmicos, e pessoas adotadas? Já que aconteceu a adoção, sem falar contra ou a favor, o que causa problema? Quando você não reconhece o lugar biológico da mãe. Porque aquela criança foi adotada. E aí, às vezes, a mãe que adotou fala, eu sou a mãe para ela,
e exclui a outra mãe. É como se, sei lá, era uma pessoa que a mãe largou no orfanato, era drogada, enfim. E aquela lá não era mãe, porque ela abandonou. Não, você não pode jamais excluir a mãe biológica. Ela é a mãe biológica. Então ela tem que ter respeito. Ela te deu aquela criança. Ela era doente, ela não podia cuidar por N fatores, cada um com a sua história, mas ela merece o lugar de mãe biológica e o pai biológico também. Então, quando a mãe que recebe aquela criança adotada exclui os pais biológicos, ela está gerando, a gente fala emaranhado, está gerando uma energia que não é legal no sistema. E a criança pode dar problema por isso, porque a criança precisa saber que eu falo em questão assim, no coração, tá? Que ela teve uma mãe, que ela teve um pai biológico. Hoje ela tem uma outra mãe, um outro pai adotivo, outro pai do coração, mãe do coração, como quiser chamar. Mas ela não pode jamais excluir aquele pai e aquela mãe biológica. Bacana. É assunto delicado. Acho que a gente pode até parar por aí, mas eu gostei do que você falou. Eu acho que, só para aquele grande parênteses, tudo isso aqui são técnicas metafísicas mas enfim, estamos tentando passar que nosso intuito não é mostrar o que é certo ou errado, mas estamos expondo um prisma de visão, né? Sobre o prisma da constelação familiar, é lidado e é tratado dessa forma. Se você sentiu essa ressonância com você, bacana. Se você achar que não tem nada a ver, não tem problema também. Bi, eu acho que a gente já tratou bastante coisa aqui. Você falou minimamente. Eu queria que você falasse um pouquinho, rapidamente também, da questão do Bert Hellinger, porque eu acho uma história muito interessante, das tribos Zulus. Não precisa falar muito assim, mas você tem um pouquinho pra falar disso pra gente, dessa questão do como que o Bert Hellinger nas tribos Zulus, o que ele observou nessas tribos e como que ele conseguiu pensar nessa técnica? Você tem um pouquinho pra falar disso, esse repertório, ou não? Gi, não é uma coisa que eu me aprofundei muito na história dele, de como ele começou, como que ele foi descobrindo. Eu não me aprofundei muito, para te falar a verdade. Ele era um padre e mas ele não seguiu isso dentro da igreja, tá? Ele, justamente por ele perceber na comunidade que tinha que ir além da igreja, ele cria essa teoria. Agora, eu realmente não me aprofundei na história dele, de como ele começou, então eu não tenho isso para te dizer. Eu sei que o pouco que eu sei é que ele passou um tempo com as tribos Zulus. E foi nessa experiência com as tribos Zulus da África, né? Também não sei em qual região, porque isso abrange um pouco, não é só num lugar só. Ele começou com essa experiência, ele deve ter identificado algum tipo de ritual parecido. Enfim, vamos deixar isso aí também. Teve algo de observação que ele percebia que as pessoas repetiam comportamentos sem saber o porquê daquilo. Teve alguma coisa de observação assim que ele foi observando, mas infelizmente eu não me aprofundei nesse estudo da vida dele. Isso eu não me aprofundei, eu fui para outro lado. Tá. Bom, fica aí a dica pra quem quiser, porque eu lembro que eu achei interessante isso, porque na época também que eu tava fazendo constelação, eu tava estudando antropologia, né? Quer dizer, uma matéria de antropologia dentro da minha graduação, e eu lembro que eu me interessei muito na questão da tribo Zulu, porque eu tava fazendo um projeto parecido também de tribos africanas e rituais e tudo mais. Mas deixa aí também só um gostinho de quero mais pra quem quiser se aprofundar um pouco nisso, tá? E, Bi, vamos falar um pouquinho então rapidamente. Acho que a parte da constelação a gente já falou bastante, tivemos um papo gostoso aqui. Acho que quem tiver mais interesse sobre a constelação familiar, sinta-se à vontade, tá? A gente vai ter links aqui nos plataformas para entrar em contato diretamente ou para expandir o conhecimento e tudo mais, tá? Mas vamos tentar falar um pouquinho agora então me conta um pouquinho da bioenergética, como que você usa, me fala um pouquinho da tua prática em si,
do seu dia a dia aí, porque eu acho que a gente falou um pouquinho da bioenergética no começo, e eu senti essa vontade de falar, porque também a bioenergética não é algo como chama? O conhecimento tá tão acessível por aí. Então conta um pouquinho da bioenergética e como você, Bianca, profissional, utiliza todas essas ferramentas, porque eu sei que você tem mais ferramentas ainda, e eu sou curioso para saber como que é a tua prática no dia a dia. Cada caso é um caso, cada pessoa é uma, e cada um a gente lida de um jeito. Psicologia, terapia, não é uma receita de bolo que você pode ter pronto. Por exemplo, aquela pessoa tem depressão, você vai fazer isso, isso e isso que curou a depressão. Não, né? Nossa, o ser humano é muito mais complexo do que isso. E não existe história igual. Cada um é único. Então, o que eu fui percebendo no consultório era justamente isso. O que funcionava para um paciente não funcionava para outro. Cada um tinha um tipo de necessidade. Tem pessoas que funcionam e evoluem super bem com análise. Então, a gente trabalhando a psicanálise, na conversa, eu também me formei agora em hipnose, então também tenho essa especialização. Para algumas pessoas isso funciona e dá resultado incrível, para outras não. Então eu fui sentindo essa necessidade de ter mais ferramentas à minha mão ali. E a bioenergética é uma delas, que eu tenho resultados incríveis com a bioenergética, por conta que tem paciente que não quer falar. Para ele não faz sentido. E chega num ponto que ele fala assim, tá, eu já sei disso, eu tenho isso, eu já sei disso, eu já entendi de onde vem, mas e aí? Eu não consigo mudar. A gente vai pro corpo. Porque, por exemplo, vou dar alguns exemplos bem fáceis de entender. A pessoa que tem depressão, o que ela tende a fazer? A fazer o movimento de fechar o peito. Geralmente são pessoas que têm o peito um pouco mais fechado. Geralmente, como eu estou dizendo, não é uma regra que você aplica 100% das pessoas, tá? Mas você percebe que ela tem um buraco no peito, ela fecha aquele peito. Quando a gente fala fecha, a gente tá falando de deixar os ombros um pouco mais pra frente, curvar. É que a gente tá se vendo na câmera aqui, mas daí eu pensei que as pessoas não vão estar se vendo na câmera. Então a gente tá meio que fechando o ombro. A tendência é tampar, eu acho. Quanto mais você criar uma proteção pra essa região do coração, você vê isso em pessoas normalmente. Normalmente, né? Ela pode ter uma super máscara, mas enfim, não vamos filosofar. E aí, como que a gente lida com isso? Nós temos alguns exercícios de abertura do peito. Por quê? O depressivo, ele respira minimamente. Ele respira, geralmente, o que ele precisa para sobreviver. Então, através de exercícios corporais e de ampliar esse peito, abrir esse peito, de trabalhar com o tubo inteiro da respiração, você vai liberando alguns traumas e você vai ampliando a respiração daquela pessoa. Respiração é vida, é oxigênio, é energia, é carga. Quanto mais ela respira, mais energia ela vai ter, se isso for equilibrado, tá? Então, a respiração vai trazer esse equilíbrio. E isso ajuda a pessoa a sair do quadro depressivo. A abertura do peito também é um movimento de segurança. A gente abre o nosso peito quando a gente está mais seguro de si. Então, através dos exercícios, você consegue também passar uma mensagem de que tá tudo bem, de que você tá mais seguro, você tá respirando mais, e você pode sair desse quadro depressivo. Isso é um exemplo. Bacana. Isso é camadas e camadas, tá, gente? Eu, só pra dar um pequeno feedback, assim, e também acho que o próprio propósito do podcast aqui, e como a gente já falou, a Bianca falou aqui muito, muito bem, cada um é cada um. Eu, por exemplo, fui uma pessoa que eu fiz bastante tempo de bioenergética, eu acho que ela me ajudou até um certo ponto, mas pra mim ela teve eu cheguei uma parede ali que não estava funcionando no meu caso, né? Então eu sempre tento dar esse encorajamento para as pessoas
do autoconhecimento, né? E saber que técnicas são boas, são ferramentas, talvez te ajude até certo ponto, daí você sinta a necessidade de fazer outra coisa, ou talvez aquela técnica não seja pra você, ou talvez seja totalmente o caminho que você vai precisar pra chegar, né, a um lugar que você queira. Então tenha sempre essa sabedoria de sempre fazer essa autoanálise, né? De tá funcionando, tá legal, né? Hoje em dia eu vejo que todo tipo de terapia, pra mim, de Ambercel, de conversa, eu já sou uma pessoa que eu vivo muito no mental. Então eu tenho que afastar, né, qualquer coisa que me ative o mental, ou que não me traga tanto pro corpo, ou que me traga rigidez, né? Porque o que eu sentia que acontecia comigo, principalmente na bioenergética, por exemplo, você dá uma olhada, isso, tal forma no teu corpo, vamos tentar trabalhar isso. E eu começava a ficar tão paranoico que eu precisava consertar isso dentro de mim, que eu ficava louco, né? Eu ficava, nossa senhora, eu preciso andar direito, tá ligado? Tipo, então eu ficava na paranoia, na rigidez tão grande que eu precisava até consertar o meu passo. E daí, pra mim, eu comecei a sentir, peraí, eu acho que legal, acho que serviu a um apoio pra esse momento na minha fase, mas agora, nesse momento, eu preciso de alguma outra coisa, né? E daí eu segui pra outras técnicas que vieram funcionando pra mim, né? Por isso que eu gosto de ter várias ferramentas dentro do meu consultório, porque quando eu me formei, se eu seguia só bioenergética, e aí eu fui vendo que lá não funciona para todo mundo. Foi a minha experiência no consultório, e aí eu falei, não, para algumas pessoas eu vou utilizar, e para outras pessoas eu vou partir para outra linha, porque tem pessoas que funcionam de outra forma. Sim. E aí eu fui tendo melhores resultados, né? Então, por isso que é muito interessante você não ficar presa a uma técnica só, porque não dá para você tratar todo mundo com uma técnica. Eu não consigo acreditar nisso. Isso também é polêmico, tá? Pode tem pessoas que podem ir contra o que eu tô dizendo, mas para mim o que funciona é ter várias técnicas e aplicar de acordo com o que eu sinto, que aquela pessoa tá sentindo, que flui. Não faz sentido você fazer algo só por fazer, porque a teoria é essa. Eu não consigo trabalhar assim. Eu acredito muito que cada um é um, e você tem que sentir na hora o que faz sentido. Por isso que eu, de novo, escolhi a Bianca, minha irmã, como a entrevistada, porque realmente, lógico, talvez sejamos um pouco suspeitos aqui, porque também temos a mesma criação, né? E lógico que eu vou ter essa tendência de ter um pensamento parecido com o dela, mas eu admiro isso muito nela como terapeuta, né? Que acho que eu posso estar enganado, mas eu vejo que ela deve entrar em cada sessão como se fosse um canvas branco. Ela tá pronta para receber o que a pessoa está trazendo naquele momento. E com as ferramentas dela, ela vai utilizar aquilo que ela tem disponível para olhar essa pessoa, né? E ela não chega já com as armas, né? Com a técnica que eu vou usar é essa e vamos seguir. Não, acho que ela deve chegar e sentir de cada pessoa, e cada dia, nem só cada pessoa a pessoa vai estar num estado diferente, e ela vai utilizar dessa sensibilidade dela, né? Como encaminhar com aquela pessoa. Tô enganado ou não? É meio que por aí. Não, é exatamente isso. Você descreveu muito bem, é isso mesmo que eu faço. O nosso olhar e a nossa escuta é com o coração e com a alma. Então, cada pessoa que chega ali, eu tô 100% disponível, meu coração tá ali, a minha escuta tá ali, para aquela pessoa, cada palavra, eu tento viver cada palavra, e aí eu trago uma conexão comigo, para poder saber qual é o melhor caminho. Então, por isso que a escuta terapêutica, ela é totalmente diferente da escuta de um amigo, da escuta de um parente. É uma escuta que está por inteira, você está disponível, você sente o que a pessoa sente. E isso facilita você a enxergar ela por inteira, com outro olhar, sem Sim. julgamento, sem nada. E cada um vai ser um, e aí você vai seguir aquilo daquele dia do que tem. O que tem pra hoje, que eu diria, nosso amigo
Carlos. Ô, Bi, eu acho, eu consigo identificar isso na tua prática, porque, de certa forma, é o que eu faço na música, né? Não vou falar da parte de composição, isso é diferente, a parte de composição, de letra e tal, mas o que eu faço aqui de sound healing, né, do som e cura, né, que nos concertos de som e cura que eu faço aqui, é exatamente isso, né? E o músico improvisador, que eu considero o músico improvisador que é muito, muito, muito bom, não é aquele cara que só tem a técnica. Se o cara tiver 1 milhão de técnica, beleza, que bom pra ele, né? Mas é o cara que escuta. E é o cara que sabe ler a plateia com o que ela tá dando pra vocês. Estamos falando uma parte musical, mas no Som e Cura, quando eu faço aqui as sessões aqui, é exatamente isso. É você chegar como um canvas branco, né? E eu falo isso nas sessões também. A gente vai onde você precisar que a gente vá. E você, através da música também, você vai trazendo isso, né? Que é outra ferramenta, né? Uma ferramenta de reconhecimento. E que quero que não, gente, o podcast aqui também é outra ferramenta. Acho que a gente quer ser reconhecido e identificado, olhado, espelhado. De uma certa forma, a gente tem esse chamado dentro da gente, né? Então, bacana, muito legal o papo. Bi, me fala um pouquinho então agora se você tem planos para o futuro. Eu não sabia da sua coisa da hipnose, tá? Agora, tô sabendo agora, gente, minha irmã. Primeira vez que eu tô sabendo que ela tá fazendo isso. E mais técnicas, mais coisas, como que tá o Espaço Plenitude em Americana, os planos pro futuro, e como que tá isso aí. Ela tá grávida, gente, parênteses enorme aqui, tá? Meu sobrinho Luca está pra 7 meses você tá agora, né? Eu tô, mas parece que já tô de 9, de tão grande. 12. E ela é pequenininha, gente, então é engraçado que a barriga dela fica gigante. Mas também tem essa questão, né, de mãe de segunda viagem agora. Mas conta um pouquinho aí dos planos futuros pra gente saber. E acho que a gente fica por aí depois disso. Não, o Plenitude está todo vapor aqui em Americana. É uma clínica com pensamento sistêmico. Então, as 4 profissionais que estão lá dentro são terapeutas, bioenergéticas e consteladoras. Então, tá muito legal, a sintonia tá muito bacana. Tem workshop, tem constelação todo mês e tem o curso para quem quiser se formar constelador ou dentro da clínica também tem o curso, tá? Então, tá muito legal o trabalho. E bateu, deu liga, então é aquela coisa que está fluindo muito bem. Como planos futuros agora, né, eu vou entrar de licença maternidade, então por enquanto até fevereiro eu vou me ausentar um pouquinho, mas uma das coisas que eu percebo é não parar de estudar nunca, porque quanto mais ferramentas eu tiver, quanto mais técnicas, mais práticas eu tiver, melhor resultados eu vou ter. Então, assim que eu voltar de licença, eu já quero engrenar em outro curso, me aprimorar ainda mais. Eu pretendo fazer o lapidamento da constelação, me aprofundar ainda um pouco mais. E talvez, não sei, mais cursos com certeza, porque é isso que me dá gás. Quanto mais eu aprendo, mais apaixonada eu fico, mais resultado eu vejo, então é isso. Bacana. Isso aí. Considerações finais? Algo que você quer comentar, que não falamos? Constelação, bioenergética, cursos. Mencionamos a experiência somática, mas não entramos nisso, mas pode ser um assunto para uma próxima. Algo a mais? Não, eu acho que falamos bastante, né, Gi? Isso aqui não é nada, né? Deixa aberto, se as pessoas tiverem interesse, tiverem dúvidas, alguma coisa, elas têm como mandar perguntas, algo desse tipo? A gente vai ter o contato dela aqui direto, tá bom, pessoal? Eu devo, pelo menos no YouTube, que eu sei que vai estar também, não sei das outras plataformas, mas eu vou colocar alguns links para expandir o conhecimento de constelação, e até vou falar com a Bianca em off aqui de links úteis para colocar no final. E é isso, o contato vai estar sempre aí no YouTube, nas plataformas, tanto comigo quanto com ela, e é isso aí. Bi, obrigado. Obrigada a você. Valeu o tempo, mãe, e grávida e trabalhando, foi difícil de marcar, mas conseguimos marcar esse papo gostoso. Gente, espero que tenham dado para vocês aí
um pequeno gostinho, assim, do que é a constelação, do que é a bioenergética um pouco. Terapeutas aspirantes que tenham vontade de seguir a área de terapia, aqui são apenas 2 ferramentas, né, de uma profissional super bacana que tem ainda mais ferramentas. Então, se vocês tiverem algum chamado aí, espero que tenham servido para vocês como inspiração. E para quem tem vontade a curiosidade de constelar e de seguir esse, né, de consultar e ser consultado, né, também fica aí essas ferramentas. Se você sentiu essa ressonância para seguir essas práticas, por favor, experimentem. Nós 2, obviamente, fizemos as 2 e gostamos muito, então fica um pouco aí da nossa recomendação para vocês. Tá bom? Obrigada, Gi. Valeu, Bi! Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Fala, galera! Temos mais um episódio depois desse, e daí encerramos a primeira temporada. Depois teremos um pequeno intervalo para gravar os novos episódios, e enquanto isso, mandem sugestões de temas e convidados e tudo mais. Por enquanto, ficamos por aqui. Beijo no coração. Tchau!